Concurso público versus iniciativa privada. Estabilidade profissional, salários vantajosos e flexibilidade na carga horária de trabalho são os principais atrativos na carreira pública. Ano a ano, mais profissionais decidem voltar aos livros e apostilas para se preparar para conquistar uma aprovação em concurso público. De acordo com a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, ANPAC, o crescimento deste mercado é da ordem de 40% ao ano. Isso significa que cada vez mais há novatos entre os concurseiros. Você sabia? O serviço público é o melhor empregador. Não demite, paga em dia, o trabalho é tranquilo, você tem férias, feriado, pode ficar doente, pode ficar grávida. É a única solução? Não. Mas com certeza é uma ótima solução e que você deveria começar a pensar mais sobre essa possibilidade. Nessa aula eu irei trazer alguns dados para compararmos o setor público com a iniciativa privada. Vou enumerar as vantagens e desvantagens para que você entre em campo sabendo em que time vai jogar. Levantamento realizado por A Gazeta, no estado do Espírito Santo, mostrou que a diferença salarial entre o setor público e o setor privado pode ser de mais de R$ 5.000 em determinados casos. Os cargos analisados foram de técnico em tecnologia da informação, TI, auxiliar administrativo, motorista, analista em comunicação social e recepcionista. Apesar de nomenclaturas distintas nos poderes e órgãos e da iniciativa privada, foram consideradas as atribuições de cada função para a comparação. Enquanto um auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa recebe de R$ 3.300 a R$ 6.900 por mês, no mercado, um profissional com atuação semelhante ganha de R$ 900 a R$ 1.300. A média de salário de um motorista em uma empresa privada é de pouco mais de R$ 1.000 por mês. Se trabalhasse no Poder Legislativo Estadual, esse mesmo motorista poderia receber até R$ 7.000. Esses são apenas alguns dados para você ter noção da disparidade. Mas antes que você diga, mas no setor privado eu não tenho limite de ganhos, com certeza, mas também não tem a tão importante estabilidade. Tanto o setor público como o setor privado têm seus prós e contras, eu não nego isso. Não estou aqui tentando te convencer a fazer concurso, apenas quero enfatizar as vantagens. Um professor meu da faculdade dizia, quando você passa em um concurso público, você fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. E ele estava certo. Por mais organizado que você possa ser, dificilmente você vai ficar rico apenas com os vencimentos do cargo público, por maior que seja o salário. Você pode até ser folgado financeiramente, mas rico de verdade é difícil, a não ser que você invista paralelamente em outra atividade. Por outro lado, a porta da pobreza estará fechada de uma vez por todas, a não ser também que você seja muito irresponsável e queira viver um padrão de vida bem acima do seu salário. Os servidores públicos, além de receberem remuneração diferenciada em comparação com a iniciativa privada, também têm direito a outros benefícios no fim do mês, como por exemplo, auxílio creche, vale transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde, dentre outros. No serviço público, você pode, tendo apenas 18 anos de idade e concluindo o nível médio, estar ganhando mais de R$ 15.000, como é o exemplo de um policial legislativo que trabalha no Senado Federal. Na iniciativa privada, em quanto tempo você estaria ganhando isso? Tem gente que passa a vida toda em uma empresa, chega ao último cargo que é possível chegar e ainda assim não recebe um salário desses. Uma grande vantagem que um serviço público tem em relação à iniciativa privada é que para assumir um cargo público, você só depende de você e de seu esforço. Se você se dedicar e fizer por merecer, ninguém vai tirar sua vaga porque você é muito novo e não tem experiência ou porque simplesmente não foi com a sua cara. Concurso público é a forma mais fácil, rápida e democrática de se alcançar uma vida estável pelos próprios méritos. Para esclarecer de vez por todas as dúvidas, se por acaso ainda existirem, irei montar uma tabela com algumas características do setor público e do privado. Setor privado. É mais fácil de ser conquistado. Um emprego no setor privado com certeza é mais fácil de ser conquistado, isso aí ninguém nega. Você vai dizer, depende da empresa, depende... Não, isso aqui é de forma geral, estamos fazendo uma análise ampla. Claro que existem as peculiaridades e as exceções, mas a gente está falando de forma geral. O setor privado é mais fácil de ser conquistado. No setor público depende de uma preparação que pode se prolongar por meses ou até anos. Setor privado, além da entrega de currículo, normalmente o candidato precisa passar por diversas entrevistas, que nem sempre possuem critérios claros e objetivos para a seleção. Vai depender muito do chefe que estiver analisando, do responsável pelo setor pessoal, às vezes que faz a entrevista. É muito relativo. Já no setor público não é exigida experiência, salvo raríssimos casos. Existem alguns
editais que exigem experiência, mas isso é muito questionável. Inclusive já foi edital cancelado por conta de exigir experiência quando na verdade não deveriam exigir. Então a regra é que não se exige experiência. No setor privado, o salário é estabelecido pelo empregador, respeitado o salário mínimo vigente e o piso da categoria, se houver, né? Já no setor público, os salários são estabelecidos em lei e o candidato já sabe quanto vai ganhar. Por outro lado, não há aumentos significativos com o tempo, apenas a progressão prevista na lei na carreira. Qualquer outro reajuste terá que ser definido também por lei, o que torna o processo mais difícil. Isso não quer dizer que você vai passar muito tempo sem aumento. Dependendo da carreira, se tiver força, dependendo da organização do sindicato, da categoria, você pode ter aumentos aí de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. É bem relativo isso. Isso depende muito de qual carreira. No setor privado, o empregado fica à disposição da empresa, muitas vezes precisando trabalhar além do horário combinado e em dias não úteis também. Isso é muito comum, né? Já no setor público, não. Existe um horário definido de trabalho que é respeitado, salvo situações muito excepcionais, mas os feriados e as férias geralmente são respeitadas. No setor privado, pode ser dispensado a qualquer tempo, independente de justa causa. Se o empregador não foi com sua cara, simplesmente ele te demite, sem justificativa nenhuma. Claro, você vai receber os direitos que você tem, mas ele não tem nenhuma obrigação de te manter trabalhando. Já no setor público, não. Mesmo aqueles que não têm estabilidade, os regidos pela CLT, têm a segurança de não serem demitidos sem motivo. Que é o caso de funcionários da Caixa, do Banco do Brasil, que não são servidores estatutários, são seletistas, mas gozam também de uma estabilidade relativa, né? Que é aquela demissão motivada. Se você está fazendo este curso, é porque muito provavelmente já fez a sua escolha. Mas fique certo de uma coisa, você não se arrependerá dela. Nos veremos na próxima aula, onde falaremos sobre o que te motiva. Até mais.